Olá, bem-vinda Neuropsia ao meu canal. Hoje eu queria falar para você sobre como transformar queixas cotidianas, de falhas cognitivas, comportamentais, dentro dos nossos modelos teóricos. Primeiro, isso é importante a gente saber que isso, realmente é relevante para a nossa prática clínica, porque essa prática é o que mais nos dá robustez para realmente entender o que está acontecendo com essa pessoa, realmente entender o impacto dessas dificuldades no seu dia a dia. Isso também é o que mais facilita para que a gente escolha testagens que sejam mais alinhadas e que sejam realmente capazes de captar essas queixas, de alguma forma facilitando o alinhamento entre vida real e o cenário da avaliação. E, consequentemente, permite que a gente, de alguma forma, promova ou, de alguma forma, indique condutas que estejam mais alinhadas com as reais dificuldades apresentadas. Então, por exemplo, uma pessoa que se queixa de dificuldade de achar palavras, a gente precisa se lembrar desse modelo cognitivo sobre produção da fala, para entender quais são as etapas que ele possui, para que eu possa fazer perguntas que me auxiliem a destrinchar essa queixa e entender se esse fenômeno de ausência de palavras, dificuldade de encontrar palavras, ele está acontecendo desde a ausência dessas palavras, por exemplo, no léxico, por uma dificuldade de acesso às informações, por uma dificuldade de automonitoramento, por uma dificuldade nas etapas mais específicas de linguagem de produção da fala. O que é que realmente está acontecendo com essa pessoa para que eu realmente capte essas queixas durante todo o processo de avaliação, tá? Então, por isso é importante que o neuropsicólogo, e realmente recomendo, que vocês tenham clareza desses modelos, tenham eles sempre acessíveis, se possível, se não tiver aí mentalmente já guardado na sua memória, que você tenha acesso, procure esses modelos para realmente entender a dimensão e o impacto dessas queixas. Então, o exemplo que eu dei de uma pessoa que chega se dizendo eu estou com dificuldade de encontrar palavras, ela pode estar desde uma dificuldade básica de acesso temporário à informação, uma coisa muito mais associada a aspectos executivos, aspectos de busca guiada de informação, do que, por exemplo, uma falha de linguagem. Ela pode estar também, por exemplo, com dificuldade já na existência de um léxico semântico robusto, em que ela não sabe exatamente a palavra que ela precisa, já está faltando a definição dessa palavra. Pode ser que essa palavra simplesmente tenha deixado de existir do seu léxico. Ou pode ser que ela esteja com dificuldades nas etapas seguintes. Ela acessa, acha exatamente a palavra que ela quer falar, mas não consegue fazer toda essa conversão para a produção específica da fala. Quando eu separo bem simplesmente, de forma bem simplificada o modelo em 3 grandes etapas, eu sei que eu vou fazer perguntas para ela como, por exemplo, se ela tem dificuldade em pronunciar essa palavra, se ela acha que a dificuldade é simplesmente em conseguir articular ou pronunciar, mas que ela sabe exatamente o que ela quer falar. Eu vou perguntar para ela, por exemplo, se essa palavra se é relembrada, se ela consegue lembrar dessa palavra depois de algum tempo, se essa palavra reaparece em outro momento. E eu vou perguntar para ela se a dificuldade que ela sente é aquela sensação de eu sei exatamente o que eu tenho que falar, eu sei o significado, mas agora eu não estou conseguindo trazer essa palavra. A primeira pergunta se refere a mais processos específicos de linguagem, a segunda a mais aspectos específicos de semântica e a terceira a aspectos mais específicos de acesso à informação, mas um pouco mais executivos. E, portanto, se a resposta for para o primeiro ponto, talvez seja apenas um fenômeno ponta de língua e a gente vai ter que entender se ele está numa intensidade clínica ou se é o aumento esperado que a gente vê ao longo do nosso desenvolvimento dessas falhas de acesso temporárias a informações durante a fala, tá? Tá vendo? É mais ou menos essa a ideia. A gente vai fazer isso para todos os outros domínios, para as queixas, para tudo que a gente precisar. Então, um idoso que chega dizendo que está esquecido, eu não aceito o esquecimento como resposta. Eu vou pedir exemplos. Então, eu vou pedir um exemplo do que está esquecendo. Eu esqueço, por exemplo, de passar um recado. Eu tenho esquecido de repassar informações que as pessoas me trazem. Isso já me ajuda a classificar se eu estou falando de uma memória anterógrada ou retrógrada, de curto prazo, longo prazo, se é episódica, se é semântica, se é implícita. Isso já ajuda para mim, O segundo ponto é eu entender como que o modelo se decorre, Então, eu pergunto para a pessoa, por exemplo, se ela tem dificuldade em se lembrar espontaneamente de repassar esse recado.
Mas que se alguém chegar e perguntar para ela, fulano ficou de me ligar para me dar uma resposta sobre uma coisa que eu pedi, isso é um clique, é uma pista que faça com que ele se lembre da informação, ou se nem com pista ele tem conseguido. E às vezes ele diz, olha, com pista eu consigo, e aí eu dou a informação completa, mas se for depender de mim espontaneamente, às vezes eu passo um dia inteiro sem me recordar, mas depois eu me lembro, às vezes acontece alguma coisa no ambiente que me dá um gatilho e aí eu me recordo. Então, tá vendo que às vezes eu tô falando de uma pessoa que não teve dificuldade em armazenar essa informação, não tem dificuldade em reconhecer, né, ou evocar isso com pistas, mas tem mais dificuldade em evocar espontaneamente a informação. Quando eu sei dessa informação, eu já sei que alguns testes fazem mais sentido do que outros diante desse cenário. Tá vendo? Isso também me ajuda na seleção de testes. Então, eu queria trazer isso para vocês, porque quando a gente entende a dimensão do que realmente está acontecendo com essa pessoa, isso nos auxilia, né, em todo o nosso raciocínio clínico, desde a escolha de protocolos, perguntas de anamnese, protocolos de testagem e condutas que a gente vai propor. Então é diferente em uma pessoa que vai receber para reabilitação uma pessoa, né, um cliente já com dificuldades em várias etapas do modelo cognitivo, pensando em várias etapas do modelo cognitivo de memória, do que aquele que tem uma dificuldade pontual de evocação. São dois cenários diferentes para se pensar em estratégias, tá? Então eu espero que essa aula curta aqui, rápida, tenha auxiliado você a entender um pouco da ideia do que é pegar essas queixas, fazer perguntas baseadas nos modelos, destrinchar, né, detalhar esses aspectos para saber certeiramente aonde estão essas dificuldades, como avaliar elas quantitativamente e como casar essas informações com a vida real e com condutas no futuro. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com outras pessoas e até o próximo.